Olá, boa noite. Acredito que a gente já tem algumas pessoas esperando. Nós vamos começar devagarinho para que a gente possa acolher todo mundo que está chegando. O Ricardo vai nos dizer quantas pessoas. Nós estamos transmitindo pelo canal do YouTube, o canal, né, da Rede Pickler Brasil. É uma alegria a gente ter esse canal. Nós vamos ter essa conversa, não é uma palestra, essa conversa gravada, e as pessoas depois podem, né, ir lá e trazer e mostrar para a equipe. Nosso intuito é divulgação da abordagem Pickler e de tudo que diz respeito ao bem-estar das crianças e dos profissionais que lidam com as crianças. Então, nós estamos com 18, vamos esperar mais um pouquinho, eu vou me apresentar. Eu sou Lúcia Peçanha, sou vice-presidente da Associação Pickler Brasil, sou fundadora, uma das fundadoras da Rede Pickler, estou há 20 anos nessa caminhada, comecei há muito tempo atrás, quando ainda era um deserto isso aqui no Brasil, nós não tínhamos quase pessoas, e com essa procura de pessoas que estudassem, eu encontrei Silvia, encontrei várias outras pessoas que hoje formam essa grande rede. Acho bom que as pessoas procurem o site da Rede Pickler Brasil, é um site que fala Rede Pickler, mas também serve a nossa associação. Eu vou explicar mais tarde um pouquinho, quando tiver mais gente, o que é essa história de rede, o que é de associação. E então eu sou pedagoga, trabalho há séculos, eu acredito, desde o século retrasado, com educação, trabalho com creche, trabalho com formadores, formação de formadores. Hoje sou aposentada, não trabalho mais diretamente em creche, mas faço supervisão. E já estamos, né, a diretoria já está no segundo mandato da associação. Nós temos a Silvia como presidente, eu sou vice-presidente, a Paula como secretária, o Rafael Kelleter como a pessoa que cuida de nossas finanças. Então, eu acho que eu já vou começar falando para vocês que o nosso tema, né, as emoções e sentimentos nas relações cotidianas na contemporaneidade. Parece um título muito interessante, e isso foi pedido na nossa última conversa, que foi em maio. Nós tivemos uma espécie de uma assembleia, foi uma reunião dos membros, todos os membros da Rede Pickler Brasil foram convidados, então nós tivemos alguns pedidos de alguns temas, e esse foi o tema mais pedido. Então, eu quero começar dizendo para vocês que essa conversa de hoje ela é alguma coisa que a Comissão de Pesquisa e Formação dessa Associação Pickler Brasil promove, né, a pedido de tanta gente, e que nós queremos contemplar todas as pessoas que se interessam, né, pelo fascinante mundo da primeira infância. Para explicar para vocês, nós temos uma rede hoje em dia enorme, graças a Deus, né? Nós começamos em Porto Alegre com pouquíssimas pessoas, por aclamação, fundamos a Rede Pickler Brasil, e isso aconteceu em 2012, em Porto Alegre. E imagina que isso aconteceu 10 anos depois da Silvia ter falado sobre o tema Pickler em Brasília, né, no 4º Encontro Nacional sobre o Bebê. E aí, 10 anos depois, a gente conseguiu fazer, a Silvia, com muita luta, conseguiu fazer uma reunião da Rede Pickler Nostra América, e lá nós fundamos, por aclamação, a Rede Pickler Brasil. Em 2018, nós sentimos a necessidade de fundarmos, então,
a Associação Pichler Brasil, que é a rede, mas que é o braço legal, né? A gente tem de fazer, às vezes, algum tipo de empreendimento, não, de projeto em que precisa, né, de CNPJ, desse tipo de coisa. Então, nós temos uma associação e, hoje em dia, nós temos, além do grande número de membros da rede, nós temos essa associação. Então, todo mundo que está aqui sabe dessa importância de estudar, de pesquisar e se comprometer, principalmente, com essa primeira infância, né? Esse tema vem nos mostrar essa grande preocupação, né? Como são esses... Como é que está o sentimento, né? Essas emoções, nesse tempo tão confuso? Sem dúvida nenhuma, acho que todas nós temos isso bem na cabeça, de que nós vivemos uns tempos confusos, para dizer o mínimo, né? E esse tema escolhido, né, por vocês, nós pedimos a 3 grandes especialistas que pudessem vir falar para a gente sobre esse desafio, né, dessas emoções, desses sentimentos. A gente ainda fala muito da pandemia e a gente fala também de toda uma situação mundial, de tanta falta de paz, para dizer também o mínimo, né, para ser bem gentil. Então, nós vamos ter a contribuição de 3 grandes especialistas que vão falar sobre alguma coisa que possa nos levar a pensar num tempo de mais gentileza, de mais simplicidade, talvez, e principalmente de bem-estar para nossos bebês e nossas crianças pequenas. Nós vamos escutar 3 grandes mulheres, super dedicadas, brasileiras, dedicadas a tudo isso, que envolve tudo isso. Uma do Nordeste, que é a Pompeia, que está em Recife. Nós temos, eu posteriormente vou apresentar todo mundo, nós temos, então, a Pompeia, temos no Sudeste, no estado de São Paulo, na cidade de Presidente Prudente, a Marli, e temos, no Rio Grande do Sul, a nossa presidente, nossa decana, que é a Sílvia. Nós vamos começar pela Pompeia, que vai nos falar, vai conversar com a gente. Nós vamos anotar as dúvidas, né, alguma coisa que precise ser esclarecida ou alguma coisa que queira ser acrescentada. E, no final, nós vamos anotar tudo isso e, no final, a gente vai colocando isso, e eu acredito que vai ser bem interessante essa conversa. Eu quero apresentar a Pompeia, dizendo que eu tive de reduzir muito. Eu compactei um currículo vitae, tá, a Pompeia. A Pompeia Vilachan Lira, ela está em Recife, ela é psicoterapeuta, psicóloga e neuropsicóloga clínica. Ela é doutora em psicologia cognitiva, com estágio e doutorado na Universidade de Utah, e é pós-doutora em psicologia pela Universidade de Lisboa. Quero dizer que eu acompanhei o seu pós-doutorado pelo Instagram. E ela é líder do grupo de pesquisa NINAP, eu acho que eu estou falando certo, Núcleo de Investigação em Neuropsicologia, Afetividade, Aprendizagem e Primeira Infância. Não sei se é da primeira infância ou é primeira infância. Ela é autora de vários livros sobre neurodesenvolvimento infantil e tem um interessante, já fiquei curiosa, guia prático para profissionais de educação. Sou candidata, tá? Ela é consultora da Unicef e membro do GT de Neuropsicologia da ANPED. Ela é membro da nossa rede e nós vamos, então, escutar a Pompeia agora. Tá? Pompeia, eu vou ficar bem quietinha e vou anotar as perguntas. Vamos lá. Muito obrigada, Lúcia. Boa noite, né, a todas as pessoas que estão nos acompanhando. Boa noite, Sílvia, Marli, Lúcia. Enfim, eu queria dizer, né, que é uma grande honra para mim estar aqui compartilhando essa live com essas mulheres que eu admiro tanto, né, e tantas outras que já estiveram aqui conosco nos bastidores,
hoje, e dessa rede, assim, que eu admiro tanto, né? Acompanho, estudo, aprendo tanto com elas. Então, assim, eu me sinto muito lisonjeada com o convite, né? Que aceitei com muito prazer, realmente me sinto muito honrada em estar aqui, poder, né, trocar algumas ideias, seguir aprendendo com vocês, né? Discutindo esse tema, assim, tão importante. Eu sou psicóloga de corpo e alma, mas também hoje sou uma profissional da educação. Eu sou professora da Universidade Federal Rural de Pernambuco e lá eu sou lotada no departamento de educação. Então, hoje, as minhas pesquisas, o meu trabalho, ele é voltado para a formação de profissionais que atuam com a primeira infância, sobretudo, né? Então, eu trabalho com o curso de pedagogia, eu trabalho, né? Eu sou mãe por adoção, minha Alice, linda, né? Quem me acompanha no Insta acompanhou a chegada e o desenvolvimento dela. Então, eu trabalho também, e para mim é uma missão também, com as casas de acolhimento, com formação de profissionais que atuam nas casas de acolhimento, entendendo que esse é também um espaço de promoção, de desenvolvimento. Então, nós temos lá no nosso grupo de pesquisa alguns trabalhos com a abordagem Pickler dentro das casas de acolhimento, né? Nós usamos também a abordagem como inspiração para várias das nossas pesquisas, tanto em creches como em casas de acolhimento, e é um pouco nessa direção. Quem apresenta sou eu, Ricardo, és tu. Fiquei confusa. Muito obrigada. Aí eu passo, né? Então, eu queria compartilhar, né? Vou cuidar do meu tempo para a gente poder conversar, né? Assim, sobre essa temática das emoções e dos sentimentos, e eu queria trazer esse material vai ficar disponível, tá, para vocês. É um material que eu apresentei, nossa querida TT, eu não sei se está aqui, mas foi num evento que ela promoveu em parceria com a Prefeitura da cidade do Recife, e eu apresentei a convite deles, né? Esse trabalho eu sintetizei para trazer algumas reflexões aqui, que foi sobre a importância de cuidar do cuidador, né? Então, foi nessa ideia a gente pensar nos sentimentos, nas emoções, nos desafios das relações na contemporaneidade, pensando nisso, na importância de cuidar de quem cuida, né? Sempre, como cuidar e ser cuidado são duas faces de uma mesma moeda, indissociáveis. Então, esse material eu vou passar mais rápido, porque a gente tem muita coisa para conversar nessa noite, mas ele vai ficar disponível. E um pouco para a gente pensar a importância dessa primeiríssima infância, que é o que nos une aqui, né? Todos nós sabemos disso. Quem é que cuida desse bebê, né? O que é o desenvolvimento socioemocional, a importância do autocuidado. O Chime é um programa de promoção de desenvolvimento socioemocional do educador, da educadora da educação infantil, que o nosso grupo de pesquisa traduziu e vem trabalhando na adaptação para o Brasil. Ele é um programa baseado em mindfulness para educadores da primeira infância, desenvolvido pela Universidade de Nebraska, que a gente traduziu e vem adaptando, mas aí, se for do interesse, no outro momento a gente fala dele, que não é o foco nesse momento. Antes de tudo, vamos respirar, né? No Canva, esse é um momento que essa bolinha, ela vai e fecha. Quantas vezes a gente fez isso hoje, hein? Como a gente precisa parar, né? De forma voluntária para respirar, que às vezes o dia passa e nem para respirar, que é uma coisa tão básica, a gente para fazer, né? A gente precisa parar para fazer. Então, a primeiríssima infância, a importância da primeiríssima infância, a gente já sabe, né? Então, convido vocês para essa lembrança que o único modo
da criança atingir o máximo do seu potencial, esses slides, né, esses prints foram tirados desse videozinho que a gente conhece, O Começo da Vida, né, tão conhecido já entre nós. O único modo da criança atingir o seu incrível potencial é ter uma equipe muito segura, estável e amorosa de cuidadores. E a gente não pode voltar atrás pensando no neurodesenvolvimento, né? Com o desenvolvimento do cérebro do bebê, da criança, do jovem e do adulto. A gente tem que construir em cima do que foi feito nesse início da vida. É a base em cima da qual tudo vai ser construído. As experiências e interações que uma criança pequena tem, literalmente ficam marcadas, não só no cérebro, no corpo, na alma, na psique, né? Na mente, enfim, ficam marcadas nesse sujeito ao longo, né, de toda a sua história, mas também no seu cérebro. E são inúmeras, inequívocas as evidências neurocientíficas que mostram isso hoje em dia, né? A cada segundo, agora, eu gosto sempre de fazer isso, ó. Agora, 700 a 1000 novas conexões são feitas no cérebro do bebê, para o bem ou para o mal, se ele recebe afeto ou se ele recebe maus tratos, né? Ontem, essa semana, eu tive uma experiência tão potente, eu fui conversar com um grupo de mulheres que são famílias acolhedoras, né? De um programa da Justiça de Famílias Acolhedoras, né? Mulheres, esse grupo, mulheres humildes, que abrem as suas residências para receber crianças em contexto de vulnerabilidade, suas casas, seus lares, seus corações, e elas não têm ideia do impacto que aquele acolhimento vai ter na vida daquelas crianças, né? Como elas, com o seu colo, com o seu amor, estão ressignificando, inclusive do ponto de vista neuroquímico, o cérebro daqueles bebês, daquelas crianças. Então, a gente sabe, eu vou passar mais rápido aqui, a gente sabe da importância desses primeiros anos de vida, né? Oi, Ricardo, eu vou apertando rápido, aí ele endoida. Deixa eu ver se ele passa. Pronto. Aí ele volta. Ricardo, socorro. Olá. Não, aqui pode estar um pouquinho lento a conexão. Deixa eu tirar aqui ele um minutinho. Aí. Espera aí. Vai, me ajuda. Vamos lá. Deixa eu assumir aqui, pode ser? Pode, vá lá, me ajude. Um minutinho, espera aí. Slide. Estava aqui? Eu sou meio controladora, pode passar. Sou meio controladora, gosto de passar o slide, mas eu peço ajuda. Ok, pode tá passar. Bom aqui? Pode passar. Pode ir. Isso tudo é para mostrar, pode passar, a importância dessa primeira infância. Aí pronto, ok, a gente sabe que esses primeiros anos, eles são fundamentais. Com quem esse bebê está? Quem cuida desse bebê? Aí a gente tem aquela visão, às vezes até romântica, né? Lute como uma professora. Esses bebês, às vezes, chegam na creche às 7 horas da manhã, às vezes ficam até às 5 horas da tarde. Quanto tempo ficam na escola, né? Pode passar, Ricardo, por favor. De uma mulher super poderosa, né? A super professora, com quem esse bebê fica grande parte do seu dia. Pode passar. Existem sinais de sofrimento. Pode passar. A docência é considerada uma das profissões mais propensas a estresse crônico, como o burnout. Muitos estudos vêm mostrando o adoecimento docente. Com a pandemia, sobretudo é difícil dizer sobretudo, mas muitos estudos vêm mostrando, sobretudo na educação infantil, o adoecimento docente, né? De repente,
com bebês, com crianças pequenas, você tem que trazer o online. Lúcia estava dizendo o desafio, né, Lúcia, no início da pandemia, como foi parede branca, tem que contar história, como foi difícil. A gente tem no nosso mestrado algumas pesquisas que foram feitas, né, com docentes da educação infantil e o nível de sofrimento que isso trouxe. Pode passar, Ricardo, por favor. Por um lado, percepção de elevadas exigências profissionais potencializadas pela pandemia, sobrecarga de trabalho, medos, novas demandas, conflitos, né, interpessoais. Por outro lado, falta de recurso, como lidar, exigência, falta de apoio da instituição, falta de autonomia, falta de competência socioemocional para lidar, a própria criança, o próprio professor, sinais de ansiedade, sinais, né, de depressão, pode passar. É urgente, gente, o autocuidado, é urgente cuidar de quem cuida, é urgente pensar nesse autocuidado, é urgente, como foi solicitado, né, pelas pessoas, pelos associados, né, nessa assembleia, pensar nos sentimentos, pensar nas emoções, pensar em redes de apoio, pensar em ações de cuidar de si mesmo, de se cuidar do outro, de se cuidar da maneira como a gente interage com os nossos pais e com a gente mesmo. Pode passar. Pode passar, por favor. Não vou falar sobre isso, gente, mas esse material vai estar disponível, que é sobre o que são desenvolver competências socioemocionais, que é conhecer os próprios sentimentos, né? Entender sobre autorregulação. Às vezes a gente explode à toa, né? Às vezes a gente não é à toa, porque a gente vai, né? O copo vai enchendo, o copo vai enchendo, o copo vai enchendo e a gente explode. Quando explode, sai larva para todo canto, né? Então, assim, da necessidade da gente olhar para dentro, da gente respeitar os nossos afetos, da gente tentar lidar com sensibilidade conosco e com o outro. Pode passar, por favor. Pode passar. Esse material vai ficar disponível com vocês, tá bom? Eu queria dar ênfase aí, da importância do autocuidado, da importância do respeito a si mesmo, né? A gente fala da sensibilidade com o bebê, da sensibilidade consigo, né? Do respeito a si mesmo. Para a gente poder respeitar o bebê, a gente primeiro precisa respeitar a si mesmo. Para a gente poder amar o outro, a gente precisa amar a si mesmo, a gente precisa ser generosa com a gente para poder ser generoso com o outro. Pode passar. Então, autocuidado, né, uma definição, a prática de fazer conscientemente coisas que preservam ou melhoram sua saúde mental ou física. Pode passar. E essa é uma outra coisa que a gente precisa desmistificar, né? A gente tem uma visão, às vezes, romântica, né, no mau sentido da palavra, de que eu preciso sempre cuidar do outro e só do outro. Né? Cuidar de mim é uma visão egoísta, eu não posso parar para cuidar de mim, eu preciso. Aí a gente lembra da máscara do oxigênio, né? do avião, para eu poder cuidar do bebê, da criança que está ali do lado. Primeiro eu preciso botar a máscara em mim mesmo. E aquela primeira frase que tem lá no slide, para eu poder, o bebê precisa de uma equipe, né, sólida, sensível, com mãos delicadas. Como eu vou ter mãos delicadas se eu estou em sofrimento? Se eu estou tensa? Né? É difícil. Pode passar, Ricardo. Pode passar. Vários benefícios da prática do autocuidado em diversos aspectos, né, do cotidiano. Pode passar. Querendo escutar vocês também. Então, aspectos físicos, emocionais, em várias dimensões. Eu acho que o próximo já é o QR Code. É isso? Pode passar. Mas antes disso, eu quero passar o vídeo. Aí eu vou passar um pequeno vídeo para vocês e depois quero escutar vocês. Eu coloquei aí duas coisas, duas perguntas problematizadoras para... Acho que a gente ainda tem um tempinho para conversar sobre essa questão. E aí a gente vai ver um pequeno vídeo
que está dentro dessa temática que eu falei. Depois eu vou pedir para vocês responderem 2 questões para a gente abrir aí com as meninas e com vocês para a gente conversar um pouco. Bota o vídeo, Ricardo, por favor. Aí, Ricardo, me ajuda a lembrar. Eu boto agora o QR Code, né? Isso mesmo, já é a sua tela que está aparecendo aí. Pronto. Aí, gente, eu peço quem tiver aí com o celular na mão que vocês possam ler esse QR Code. Vai aparecer aí, a gente vai construir juntos, juntas, uma nuvem. O que é que vem em mente quando lemos aí essa frase? Emoções e sentimentos nas relações cotidianas na contemporaneidade. Alguém consegue? Será que dá certo? Bota a câmera. Lê o QR Code. O link também está no chat para quem quiser ou tiver no celular, né? É só clicar e responder essa pergunta que depois a gente mostra as respostas coletivas aí. Decepções, chateação, raiva, ansiedade, medo, pressa. Olha só. Poxa. Sensível, cuidado, amor, medo. Aí, quem não conhece ainda como funciona essa nuvem, a palavra que se repete, ela vai ficando maior e no centro. Então, ansiedade, por exemplo, é uma palavra que vem sendo, que está com a frequência maior de resposta. Ansiedade, pressa, cansaço, medo, cuidado, incerteza, arritmia, tensão. As palavras que vão ganhando destaque aí, ó. Cuidado, ansiedade, medo. A gente pode seguir, né? A gente vai ter
mais 2 falas, e no final, enfim, ao longo do tempo a gente pode, no final, retomar isso. Vai ser a nossa nuvem, a nuvem da nossa live, que representa esse tema. Tem uma outra pergunta, que é uma proposta de solução, né? O que é que a gente pode fazer para melhorar isso, que eu imaginei que seria um desafio. Ansiedade, cuidado, medo, falta de reciprocidade. A outra pergunta é essa aqui, ó. Como promover o autocuidado e cuidar melhor das emoções e sentimentos nas relações cotidianas na contemporaneidade? Que eu acho que é um pouco a proposta dessa live, né? A demanda é pensar como é que a gente pode melhorar diante desses desafios. Aí é a mesma ideia, ler esse QR Code e propor. É o mesmo link, tá, pessoal? Quem já respondeu, pode atualizar a página que vai carregar essa nova pergunta. 6 respostas já. Cautela, definir como prioridade. Pickleriana, né? Atitude pickleriana, respiração, olhos nos olhos, formação, respeito. Olha aí. É uma mudança de atitude, né? Diante do cotidiano, 9, 12 respostas. Coisa boa ter a interação de vocês. Respiração, contemplação. Ai, quanta coisa boa, ó. Empatia, correria. Não. 24 respostas. Coisa boa. A gente pode voltar. Eu queria abrir a Silvia, Arli, se vocês quiserem, assim. Eu acho que a gente pode... Lúcia, enfim. Eu considero que está aberto para a gente conversar, se vocês já quiserem. Fizeram um print agora Por favor, eu fiz o print da primeira, não fiz da segunda. Certo, estão respondendo ainda. Vou. 30 respostas, vou fazer o print. Se bem que o link está lá, né? Eu posso tirar daqui e depois eu... Isso. Vocês podem continuar respondendo. Eu vou parar de compartilhar e no final eu posso partilhar de novo. E vocês podem continuar respondendo. Quem quiser. Vou parar a partilha. No final a gente compartilha a resposta final. Agradeço a participação de vocês. Queria só guardar um tempinho. Ah, eu tenho uma coisa. Você bota, Ricardo, por favor, a apresentação. Queria mostrar só o último slide. Que a gente não faz nada sozinho nesse mundo, não é? Nada, nada. Eu queria compartilhar com vocês. É esse, então, anterior. Essa é a minha tutora, aqui no centro é a minha tutora portuguesa, com quem eu fiz o pós-doutorado. Essas são as minhas meninas que compartilharam, né, comigo essa temática de desenvolvimento socioemocional, mestrandas, né, algumas já concluíram o mestrado, que trabalharam comigo aí nessa temática, que teve relação aí com o meu pós-doutorado. Agradecer a elas, porque sozinha realmente a gente não faz nada. É isso. Eu proponho, Pampeia, que a gente agora ouça a Marli, que vai nos dar mais subsídio para a gente continuar pensando sobre isso, e no final a gente retoma, eu acho que retomar essa nuvem maravilhosa, tanto dos desafios quanto das soluções, né?
e aí a gente conversa, nós, né, vocês todas conversam. Vamos lá, eu vou apresentar a Marli, tá? Marli Bonini, ela é psicóloga, fundadora, diretora e professora do Instituto Vitali, uma formação na Unesp, Bauru. Ela é especialista clínica com certificação internacional em análise bioenergética, local trainer e supervisora em análise bioenergética pelo IBA, não sei se eu falei certo, acho que não, IEA. Tá certo, tá certo. Nos Estados Unidos, especialização em biossíntese, na Suíça, um curso de treinamento em Gestalt, terapia, formação em TRE, que são exercícios, eu acredito, exercícios para liberação das tensões, estresse e trauma. Eu quero seu endereço particular, porque eu vou te procurar, querida. Vamos, então, agora conversar com Marli, e depois a gente retoma todo mundo. Ok. Boa noite a todos, né? Muito bom ter esse convite. Eu fiquei meio surpresa no início pelo convite, mas hoje eu estou lisonjeada de estar com pessoas tão competentes, principalmente pessoas lidando com a educação infantil. Boa noite a todos os participantes. Espero poder contribuir um pouco com vocês. Eu não sou ligada diretamente à educação infantil, né? Então, eu sou psicóloga clínica, atendo crianças, adolescentes e adultos, dou supervisão também, sou supervisora na área clínica, sou palestrante e sou diretora aqui do Instituto Vitali, que nós temos um curso de pós-graduação em psicoterapia corporal, que compõe a análise bioenergética, a biossíntese, o TRE, enfim, todas as dinâmicas que trabalham com corpo e mente, com a integração corpo e mente. E através desse trabalho e dessa pós-graduação que eu trouxe aqui para Presidente Prudente, vinculado ao Instituto Internacional de Análise Bioenergética dos Estados Unidos, foi aí que eu comecei a trabalhar principalmente na clínica e com grupos de movimento, promovendo saúde mental. E dentro desse trabalho com grupos de movimento, né, que não precisa ser necessariamente a parte analítica, clínica, mas trabalhando com movimentos terapêuticos, né, principalmente na expressão das emoções, que isso pulverizou, e aí eu tive, como a própria Pompeia disse, uma equipe, foi se construindo equipes, e a gente foi trabalhando isso aqui em Presidente Prudente, na região, desta forma. E foi nesse encontro que nós fomos até trabalhos em várias universidades e chegamos na Unesp, aqui em Presidente Prudente, que não tem o curso de psicologia aqui, mas tem o curso de pedagogia e outros cursos, que a gente acabou fazendo uma parceria. Então, eu vou colocar depois como eu cheguei a trabalhar num evento, né, de educação infantil, através, primeiramente, desse curso de pós-graduação que a gente foi trabalhando inicialmente com alunos, com professores, com funcionários, enfim, né, de várias empresas, inclusive dentro da Unesp. Eu queria falar, vou dar continuidade, na verdade, não vou falar nada de novo, mas vou dar uma continuidade ao que a Pompeia nos relatou, que foi extremamente importante, que falar de emoções e sentimentos é falar do que move o nosso dia a dia, né? O tempo todo nós estamos falando ou nas nossas emoções. Agora, nós estamos afloradas também de emoções, seja ela de uma ansiedade, uma palpitação, porque estamos aqui nos apresentando. É sempre um desafio e a emoção está no cotidiano, né? Então, quando vocês falam relações cotidianas, não dá para falar do cotidiano sem falar de emoções, seja ela qual for. Emoções, sentimentos e afetos, né, que a Pompeia disse aí há pouco, né, a importância da questão afetiva, motivam o ser humano no cotidiano, né? Nós não podemos ficar sem isso. O quanto que a pandemia também nos provou isso.
né, que essa dificuldade, esse não afeto, né, essa não relação tete a tete, só olho no olho pelas telinhas, que foi o que nos salvaram, né, nos salvou naquela situação, mas o quanto que isso também adoeceu, né, essa não promoção, principalmente professores e alunos, né, o quanto que isso foi importante e crucial, né, nessa questão da gente valorizar o contato, o afeto, o abraço, o beijo, o carinho, né, a afetividade de uma certa forma. Nós somos movidas o tempo todo, nós somos movidos por paixões, desilusões, quando apareceu a nuvem aí, né? O quantos sentimentos que apareceram e que a gente está envolvido nisso o tempo todo, full time, né? Nós estamos, às vezes, carregados de adrenalina na ansiedade, foi falado muito da ansiedade, apareceu muito a palavra ansiedade, que é no tempo contemporâneo que nós estamos vivendo, nós estamos ansiosos, nós estamos vivendo a era da ansiedade, né, nos distanciando de nós mesmos, né? Então, por isso que apareceu com tanta prioridade nessa coisa, né? Ansiedade, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. E a ansiedade, ela gera cortisol no nosso organismo de monte, que nos adoece demais, adrenalina o tempo todo, né, que vai hipercomunicar o nosso organismo que tem algo errado, né, e aumenta cada vez mais a taxa do nosso cortisol. Bom, eu acredito que as emoções, de uma certa forma, é um fenômeno individual. Não tem como a gente medir o aparelhinho, né? Estou mais apaixonada que você, eu tenho mais raiva que você, eu tenho mais medo que você, eu tenho mais tristeza que você. Essas questões são fenômenos individuais, né? E aí a gente pode pensar, eu trago uma reflexão aqui, né, para todo mundo. Será que essas emoções individuais, elas estão e elas aparecem com relação à economia, né, a relação econômica, isso afeta as nossas emoções, os nossos sentimentos? Isso difere de classe social? O ambiente interfere nas nossas emoções e nas nossas relações emocionais, nos nossos sentimentos, né? Eu acredito que as emoções sejam um sistema de comunicação básica em qualquer cultura humana. E é muito interessante a gente falar de cultura humana nessas questões, porque se a gente falar de raiva, como apareceu também medo, raiva, se a gente olhar, né, a psicoterapia corporal trabalha muito na leitura corporal dessas emoções, e isso de alguma forma, universal. Então, a expressão da raiva a gente consegue entender, a expressão do medo a gente consegue ver no nosso corpo, a alegria a gente consegue, isso está cravado dentro das nossas emoções, como uma cultura humana. Então, isso dá para a gente estar aqui hoje falando das emoções, conversando sobre emoção, porque a gente pode repercutir isto aqui na China, no Japão, aonde quer que seja, porque o humano sente, né? E as nossas relações estão dentro dessas questões afetivas de sentimento e emoção. Então, as emoções, o sentir, a expressão dos afetos, eles contemplam o trama da vida, o palco do nosso cotidiano. É assim que a gente vive, né, no dia a dia e nas nossas relações. É importante falar que o título, né, coloca assim, né, os sentimentos no mundo contemporâneo. E aí a nuvem apareceu uma série de situações lá, né? Medo, ansiedade, parará. E aí eu digo, né, trago uma reflexão. Como está o nosso sentir de verdade e expressar realmente a nossa emoção e os nossos sentimentos nesse mundo contemporâneo, né? Isso está fazendo a gente conectar, o contemporâneo faz a gente realmente parar para sentir.
as nossas emoções, os nossos sentimentos, ou faz com que a gente se afaste deles, tirando dessa autonomia, tirando a gente dessa autonomia, dessa permissão de realmente sentir e expressar os nossos sentimentos. Será que os professores estão tendo realmente a oportunidade de expressar o que sente dentro, né, das coordenações, dentro das escolas? Será que os bebês, as crianças, principalmente infantil, está tendo essa permissão realmente de expressar o que sente, né? E está sendo acolhido nessa situação, nesse contemporâneo? Ou ainda nós precisamos chegar muito nesse sentido, né? Aonde é que a gente vai chegar? E tem um pensamento de um filósofo coreano, que eu até trouxe o livrinho aqui, ele é muito fininho, dá para todo mundo ler, ele foi muito utilizado, foi muito lido esses tempos, que chama A Sociedade do Cansaço, né? Um dos livros do Shu Han, Byung-Chul Han, é um filósofo coreano, ele escreve aqui, na Sociedade do Cansaço, ele fala muito que nós estamos vivendo a era e a sociedade do desempenho. Essa historinha, né, a frase clichê, primeiro o ter, depois o ser, né, ele escreve com bastante cuidado esse sistema que nós estamos vivendo hoje dentro dessa sociedade do desempenho, que nos retira, exatamente, nos retira da autonomia do sentir, do presentificar, do estar com, seja na tristeza, na alegria, enfim, né? Parece que a gente não está podendo nem deprimir, nem se sentir agoniado, angustiado, porque não dá tempo, né? Estamos cansados. Eu tive muito com os professores, vou explicar como é a dinâmica que eu tive fazendo com eles, né? E aí, não é só ele, né? O mundo está assim, todo mundo falando. Se a gente conversa com os nossos amigos, na clínica, as pessoas chegam e falam: estou cansado de tarefas, eu não aguento mais tarefas. Então, estamos cansados de tarefas que nos tiram dessa autorregulação, que a autorregulação é passar pelo estresse sem adoecer, é passar por uma série, é fazer do limão a limonada dentro, né, do não adoecer contemporâneo, né? E isso está muito, muito crítico, porque a gente tem pouquíssimas pessoas conseguindo fazer isso. Por quê? Porque o desempenho, estar desempenhado, e ser desempenho e ter bom desempenho é o que hoje é importante na nossa sociedade. E, ao mesmo tempo, é um paradoxo, porque as pessoas me buscam na clínica e falam, os professores tiveram oportunidade de falar nessas oficinas que a gente está tendo, falam em busca incessante de tempo livre, por tempo livre, né? Nós estávamos conversando agora há pouco também, antes da gente iniciar aqui, e o que foi dito? Nossa, que bom que a gente teve um tempo em comum para podermos fazer essa live, né? Porque estava difícil a gente encontrar esse tempo. Então, não é o mundo lá fora, é dentro de nós, é no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, tá? Que nós estamos sofrendo, né? Essa falta de autorregulação e saindo dessa autonomia do ser que tem o livre-arbítrio para sentir. E nós estamos podando, cortando isso de nós mesmos, né? Estamos o tempo todo conectados com o mundo, principalmente depois da pandemia, a conexão aumentou, né, muito em todos os sentidos, e desconectados da existência do sentir, de saber nomear sentimentos, né? Os bebês precisam aprender a nomear sentimentos, mas os pais não estão tendo tempo de nomear os próprios sentimentos. Então, como eles vão parar para nomear os sentimentos dos seus bebês, né? Como os professores vão parar para dar nome aos sentimentos dos bebês se eles não estão podendo parar de sentir os sentimentos deles, né? Então, nós estamos perdendo a nossa autonomia do sentir.
e expressá-los, né? Porque eu acho que é muito importante, não só dentro da educação infantil, dentro do espaço-tempo em que a gente vive, a expressão do que a gente sente. Eu estou com raiva hoje, eu estou muito brava hoje, eu estou triste hoje, eu estou muito feliz hoje. A gente não fala dos nossos sentimentos. Não pode contar para o outro também que está muito feliz, né? Porque o do outro tá depressivo, está chegando triste. Enfim, tudo isso, né, nos retira do sentir e nos deixa um lugar de adoecimento, né, contemporâneo. É isso que está acontecendo, né? Então, eu acredito muito que a análise bioenergética, a psicoterapia corporal, ela vem muito de encontro com essa necessidade hoje da gente trabalhar com os sentimentos. A análise bioenergética foi criada por Alexander Lowen e tem como um dos princípios trabalhar na expressão da emoção, dos sentimentos e na compreensão desses sentimentos. Ela vem da psicanálise e ela trabalha corpo e mente. Então, a gente trabalha isso dentro das questões. E nós trabalhamos com um grupo de movimentos, né? Através de leitura corporal, expressão facial, gestos, né, o verbal. E se isso é uma cultura humana, então a gente pode trabalhar isso em diversas situações e contextos e em todos os momentos, né? Acreditamos a análise bioenergética acredita que sentir e expressar nossos sentimentos, a gente pode alcançar uma melhor autorregulação do nosso psiquismo e com ele o bem-estar físico. Então, nós trabalhamos corpo e mente dentro das nossas sessões e trazemos a presentificação do sentir com a consciência corporal. Então, a gente trabalha o tempo todo no que você sente, o que você está, onde está a emoção, está aqui, onde está a tristeza, está aqui, onde está, o que tem na sua cabeça, né? O que você está sentindo, né? E isso é muito importante. E dentro dessa proposta, que eu já vinha fazendo palestras na Unesp, aqui nessa região, por toda a região, né? Apareceu aqui na Unesp um projeto que chama FORPED, que é Fórum Regional Permanente de Educação da Infância. Ele surgiu aqui na Unesp, de Presidente Prudente, em 2015, para trabalhar com os professores de rede municipal. Então, uma parceria com as prefeituras e a Unesp. E aí, eles criaram oficinas, e eu quero partilhar com vocês que eu aprendi muito nessas oficinas, o quanto que as pessoas estão distantes dos sentimentos. Uma dessas oficinas foi me oferecida depois, em 2000 aqui surgiu em 2015, em 2018 eu acho que eu dei uma palestra, depois eu fui convidada para uma oficina para ser dada em 2020, 2019, 2020, e que estava bem na pandemia. E nós, na psicoterapia corporal, trabalhamos o corpo. Então, eu tinha feito todo um trabalho, porque essas oficinas acontecem no decorrer do ano. São de 7 a 10 oficinas por ano. São várias oficinas. E essa oficina que eu fui convidada, que já estou no 3º ano dando aqui para os professores, chama Gestão e Saúde Mental no Trabalho, Autoconhecimento e Vivência Corporal. É no sentido de cuidar dos professores. Então, são várias oficinas. Tem oficina para trabalhar transtornos, ao mesmo tempo acontecendo. Quando eles chegaram para a minha oficina, eles ficam assustados. Eu falo assim, aqui vocês não vão aprender e aplicar lá, aqui vocês vão cuidar. Essa foi de vocês. É uma proposta que foi inicialmente pela professora Wanda Moreira Lima, pedagoga, né, doutora aqui da Unesp, que me convidou para trabalhar com cuidar dos sentimentos desses professores, com 10 oficinas por ano, uma vez por mês. E hoje, o convite para eu estar aqui, inclusive, foi da professora Cíntia Magda Fernandes Ariose, que ela está na coordenação do grupo gestor da FORPED. Então, ele existe desde 2015. Né? Então, a primeira, para quê? O objetivo era olhar para si, para os professores olhar para si mesmo,
para poder olhar para as emoções dos alunos da primeira infância. Um trabalho muito bonito que tem aqui, e hoje estou bem redonda nisso. Eu não, como a Pompeia falou, eu também não trabalho sozinha, eu também tenho uma equipe, vou muitas vezes com algumas pessoas, né, trabalhar tudo isso. E a primeira que eu tinha montado, que eu ia trabalhar, a gente trabalha realmente com o corpo na expressão, vamos expressar a raiva, vamos expressar o medo, vamos dar de ombro, vamos fazer o que a criança faz, vamos mostrar a língua, né? E as pessoas ficavam meio... É muito difícil, não é difícil só trabalhar com os professores nesse sentido, mas trabalhar também eu dou curso de pós-graduação, sou professora da pós, e pós-graduação são graduados de psicologia, da pedagogia, da fisioterapia, da educação física que vêm nos procurar. E quando a gente também vai trabalhar com eles têm a mesma dificuldade. Trabalhar na expressão do sentimento hoje parece um palavrão, parece uma coisa muito feia, parece que você não pode fazer. Né? Nós estamos perdendo isso instintivamente. Isso é muito doentio, né? Isso é muito patológico. Então, eu tinha preparado para trabalhar com esses professores no tete-a-tete, né? Trabalhar o exercício de estresse e liberação de estresse e trauma. Eu estava pronta para trabalhar, entrou a pandemia. Então, eu sofri como vocês sofreram para poder lidar com isso. Mas foi muito positivo, porque nesse lugar eu tive que criar uma forma de trabalhar com esses professores que eles pudessem expressar os sentimentos deles na telinha, com a família inteira dentro de casa, né? E aí eu criei uma atividade, um exercício que era de trabalhar um pouco na sensação das emoções, né? Sentir, então a gente trabalhando no corpo, quais as emoções, né? Mostrar a necessidade das emoções, alegria, tristeza, o medo, porque o medo é uma emoção que motiva os nossos ancestrais. A gente precisa sentir medo como uma forma protetiva. A gente tem alegria, tristeza, raiva, nojo, né? Tá aí os filmes que estão vindo, Divertidamente, que voltou agora, né? Tá o primeiro e o segundo para colocar, para a gente chegar. Essas são as emoções primárias da nossa vida. Muitas delas a gente nasce com medo. Né? A gente nasce sabendo chorar e expressar nossa raiva e nossa tristeza. E por que a gente está se deixando perder isto de nós mesmos? Né? Isso é adoecedor. E a gente vai, para a gente poder também falar das nossas emoções secundárias que vêm depois, né? A culpa, a inveja, ciúmes, ansiedade, né? A surpresa, o desespero, o desalento, né? O que tanto esses traumas, né? Essas catástrofes naturais que estão cada vez mais próximas de nós estão causando, e a gente fica com isso tudo congelado internamente, né? Porque o trauma congela a emoção, né? O trauma não ajuda a gente a expressar, a gente congela a emoção. Né? Então, a gente precisa trabalhar a expressão das emoções. E foi muito importante quero colocar para vocês, que no momento em que eu estou lá trabalhando com eles, né? Vamos falar da raiva, não pode, a raiva, as pessoas, principalmente professores, eles falam assim, não, raiva não é legal. Não, vamos falar de outras coisas. Raiva, não quero sentir raiva, já passei dessa fase, eu não posso... Eu falo, não, gente, a gente sente raiva. Né? Todos os dias, a gente sente todos os nossos sentimentos, né? A gente precisa expressar, então eu fico repetindo isso, olha, aí eu criei um jeito deles sentirem isso, faço uma dinâmica, e aí eles podiam colocar, a gente trabalha na psicoterapia corporal, o contorno do corpo inteiro, alguém contorna e depois faz as emoções nesse contexto, né? Cria nesse corpo. Dentro do online, eu não podia fazer isso. Então, eu criei as mãos, eles contornaram as mãos, e cada dedo e a palma poderia ser um sentimento, que eles podiam falar desse sentimento, sentir e dar, de acordo com o tamanho do dedo, o que eles sentiam internamente.
E foi muito positivo isso, né? Tanto na telinha, porque saíram, e aí eu falei, como eles vão expressar isso? Porque se eles forem expressar a raiva dentro da casa, vai estar com a família, com o marido, com a sogra, sei lá com quem lá dentro, né? Então, a gente, além, como poder falar isso? Eu pedi para desenhar colorido, né? Um colorido sobre isso, colorido, e depois fazer uma poesia, né? Eu tenho algumas poesias desse trabalho, foi muito bonitinho, e eu quero, inclusive, se eu puder, vou ler para vocês uma poesia de um professor, que ele colocou 5 cores. Meus dedos esquerdinhos, 5 cores em vocês usei. Contornos bem definidos e marcas também tatuei. Polegar, meu dedo evolutivo, com você minha espécie cresceu. Mas também representa o nojo da gema laranja entre você e eu. Indicador, meu dedo alegre, aponta tudo o que vê, principalmente as belezas que o Criador quis nos conceder. Dedo médio, meu dedo rosa, porque você ainda é uma criança, mas me deixou muito enraivada quando o cortei na tenra infância. Dedo anelar, meu dedo triste, mas em ti encontro esperança. Carrego a aliança do amor, que me deu vida em abundância. Dedo mínimo, dedo medroso. Será por ser pequenino? Me sinto assim, igual a você, nos momentos mais sombrios. Então, os professores puderam expressar, né? E hoje eu continuei com esse trabalho, mesmo no presencial, e a gente, além de contornar o corpo, eu comecei a contornar também, esse aqui é uma poesia muito legal, do contorno dos pés, colocando os sentimentos. Aí ela coloca, refletindo sobre a vida, me sinto muito agradecida, já tive muitos momentos de tristeza, que eu superei com certeza. Momentos também de raiva, que hoje se tornaram aiva. Algumas vezes tive muito medo, mas Deus foi o meu rochedo. Outros que me deram nojo, mas serviram de arrojo. E não posso esquecer das alegrias, que são muitos momentos dos meus dias. Então, vai trabalhando, outras que eu trouxe aqui, mas eu acho que não vou falar mais, que isto é expresso e é falado no grupo. E quando se fala no grupo, aí começa novamente a ter permissão de sentir raiva, de sentir medo, de sentir desejo, de se sentir de novo. É uma oficina que são 7 ou 8, quase 10, né, encontros. E a gente vê a diferença no início dessas oficinas para o final dessas oficinas com os professores. E a necessidade deles falarem, depois de um tempo, dos sentimentos deles. A gente desperta isso. Um trabalho muito bacana, muito bonito. Aqui também a gente está tentando levar essa proposta para escolas estaduais, para trabalhar com alunos. Nós fizemos isso o ano passado, esse ano ainda não foi possível. O ano passado nós trabalhamos com os alunos que, segundo a escola, seriam alunos problemas, esses que os professores não dão conta dentro da sala de aula. E nós levamos essa proposta de grupo de movimento também para trabalhar nessas escolas, né? Pretendo continuar. Mas o que eu quero deixar aqui, né, que dentro da minha perspectiva, né, e da minha experiência clínica e da minha pós-graduação em psicoterapia corporal, que a importância do expressar para não adoecer é extremamente necessário, né? E que, na verdade, esse contemporâneo está nos tirando da expressão, né? Quando eu falo de crise, né, de traumas e tal, tem esse TRE, Tensão Release Exercise. Esse livro aqui, do David Berceli, né, um outro livro que eu trago. Ele é americano e ele trabalha sempre trabalhou nas grandes tragédias, pós-tragédias, né? Aonde ele busca um tremor involuntário para que a pessoa possa tremer e se refazer dos seus traumas,
né? Eu acredito que no Rio Grande do Sul tiveram pessoas trabalhando com o TRE, porque o TRE é uma equipe que hoje tem em vários lugares do Brasil. Aqui eu tive a oportunidade de trazer 2 vezes aqui a formação em Presidente Prudente. Tenho hoje especialistas, né, formadores na técnica, e a gente tinha um trabalho aqui na clínica do Instituto Vitale também voluntário até antes da pandemia, pois nós não voltamos mais, preciso voltar, né, por falta de tempo, que a gente, quando fala falta de tempo, a gente fala que parece que só está nas escolas do lado de fora. Não, está dentro da nossa casa, está dentro do nosso contexto, está dentro de nós, né? Nós, profissionais, pensamos e precisamos pensar não só do lado de fora, mas do lado de dentro. Ninguém faz milagre se não tem um milagre interno, né? Então, eu acho que isso é muito importante. E eu trago, né, o Alexander Lowen fala muito no Corpo em Depressão, sobre o mundo contemporâneo, né? O Alexander Lowen tem vários livros, ele é autor da análise energética, ele tem O Corpo Traído, O Medo da Vida, O Corpo em Depressão, tem vários livros que eu aconselho que vocês poderiam colocar. E no Corpo em Depressão, ele dizia, lá em 1900 e bolinha, ele dizia assim, que o século XXI seria o século da depressão e da ansiedade, né? E que nós estaríamos longe, acessando botões e longe de nós mesmos, né? Isso é claro que está acontecendo. Isso, ele diz assim, que isso retira a gente da nossa capacidade interna, da gente se autocuidar, da gente se autocriar, da gente se autoexpressar. Ou seja, retira de nós a fé de si mesmo. Isso é muito ruim. Quando a gente quebra a fé de si mesmo, a gente causa uma desesperança. E a esperança é um sentimento que a gente tem que cultivar, porque senão a gente adoece. O ser humano precisa ter esperança, né? E nós estamos vivendo hoje a sociedade de traumas, que é a sociedade do congelamento do indivíduo, né? E o trauma é qualquer experiência que traz uma sobrecarga ao mecanismo normal de suportar dificuldades. Será que nós estamos conseguindo, né, não nos traumatizar? Né? Se nós estamos congelando os nossos sentimentos? Se nós não estamos tendo autorregulação, não sabendo fazer mais, né, essa autorregulação? Será que todos, né? Porque nós temos os traumas que acontecem nas nossas vidas, perdas e etc. E temos também os traumas que nós estamos vivendo hoje a rodo, que são a traumatização vicariante. O que significa isso? É uma mudança inconsciente no pensamento devido à exposição e experiências traumáticas de outras pessoas. Aqui no Brasil nós tivemos Brumadinho, nós tivemos agora o Rio Grande do Sul, nós tivemos outras enchentes e outros desabamentos no Rio de Janeiro, nós tivemos aqui na praia, né, aqui no estado de São Paulo. A gente teve as Torres Gêmeas destruídas ao nosso olhar, essas cenas aparecendo a todo momento na nossa vida, e nós estamos também nos traumatizando por essas cenas. E isso é humano. Agora, o que fazer para a gente poder sair disso, né? Quais as saídas que teriam para isso? E eu vejo que a Pompeia trouxe, né? Mas isso é real, isso é teoria do trauma, inclusive, né? O Porges, Stephen Porges, né? Ele traz muito as saídas. O Peter Levine, que é uma voz sem palavras, também nos traz muito essa visão do tremor, do descongelar. Eu acredito muito nisso, mas o Porges fala desse processo não só do respirar, como a Pompeia trouxe, inspira e expira, mas deixar a expiração profunda.
A expiração profunda autorregula batimentos cardíacos. A gente expirando mais, a gente ativa o nosso sistema parasimpático e nós estamos falta, como o Churran fala, a contemplação está fora do nosso estado. Nós estamos ativados e sem contemplação. Sem contemplação das coisas pequenas, essenciais da vida, nós estamos ativando a nossa adrenalina o tempo todo. E isso adoece demais o indivíduo, né? Então, o expirar vai buscar essa associação, esse sistema parasimpático de relaxamento. Expirar, expira. Trabalhar o expirar com as crianças. Né? Eu trabalho com os professores, enche bexiga, expira, põe para fora, né? Porque essas atividades de expiração ajudam demais o indivíduo, né? Expressar emoções e sentimentos, expressar de uma forma real, pode até ter um processo terapêutico ou não, né? A gente também trabalha com os professores como ativar essa expressão, fazer em casa, estou com raiva, pego um travesseiro e vou lá e faço, promovo essa raiva, boto para fora essa raiva, eu vou expressar essa raiva, né? Eu tô triste, eu vou chorar, eu não vou segurar o meu choro, eu vou chorar. Eu estou muito triste, eu preciso chorar, né? A busca de um engajamento social para trazer segurança em si mesmo para todos nós, isso é fundamental, fundamental. A solidariedade, que é um sentimento muito importante, que a gente aprende depois nas construções, alguns aprendem, outros não, né? Infelizmente. A solidariedade para as pessoas do Sul foi uma grande saída para o trauma de todo mundo. Trauma de quem estava lá vivendo aquela situação e trauma de quem estava assistindo, né, essa situação. Então, era uma forma da gente poder botar, expressar um sentimento de dizer, estamos juntos, né? Estamos aqui, somos humanos, vivemos numa mesma cultura humana, o sofrimento é igual, né? Isso é importante para a gente, né? Isso é muito importante. Isso pode trazer um engajamento social, porque o trauma não se desfaz assim, ele é um processo. Né? Essas pessoas que sofreram essas tragédias, elas vão demorar demais para poder se estabelecer. Não é assim, né? Então, precisa desse lugar de engajamento social. Outra coisa que podemos trabalhar é ouvir, e principalmente com as crianças, ouvir músicas, mas não músicas que doem aos ouvidos, músicas que sejam terapêuticas para os ouvidos e para o coração. Né, para o coração. Então, colocar, de repente, músicas é importante, é uma forma. Né? Isso o Porges está nos dizendo. E tem também a atividade física, é uma saída, não importa qual. Não é falar, porque meu vizinho faz isso e está bom para o meu vizinho, vai ser bom para mim. Não. O que é bom para você, você tem que saber. Você tem que se aproximar. De repente, um respirar é bom para você, uma caminhada é bom para o outro. Né? Então, o importante é o exercício físico. A terapia, né? Nós temos aqui na clínica, nós temos clínica social hoje aqui em Presidente Prudente, né, com o Vitale, o Instituto Vitale. Tem vários institutos que hoje têm clínica social. Os convênios estão trazendo a terapia, né, para fazer. Então, eu acho que fazer terapia hoje é de importância muito grande para as pessoas que puderem ter acesso a isso. Embora, né, a gente tenha que pensar um pouco nas dificuldades que as pessoas tenham e levar as pessoas a fazer terapia. A meditação é uma forma, a espiritualidade, não importa de que jeito, mas é importante, né? O teu divino, que é divino para você, né? Pode não ser divino para mim, mas pode ser para você. Qual é a tua espiritualidade? É uma saída, é uma busca interessante. E a medicação também não deixa de ser importante no adoecimento, desde que seja necessário, né? E aí eu trago uma conclusão, não sei como é que está aqui o tempo, né? Eu
liguei e fui, né, nesse lugar, mas eu trago dois pensamentos, né? Primeiro do Chul Han, que eu queria que a gente pensasse na casa, quando ele traz a casa no livro, não só a casa dessa questão econômica, política, social que nós estamos vivendo, mas na nossa casa, aonde a gente mora, que isso é responsabilidade de cada um de nós cuidarmos. Né? Como a gente vai cuidar dessa casa é responsabilidade da gente. Né? O pai, a criança não, a criança é responsabilidade de pais, de mestres e de uma série de coisas. Mas o indivíduo, adulto, ele se torna responsável. Né? Como diz, né, tu é responsável por aquilo que cativas, né, no Pequeno Príncipe, né? E o Chul Han coloca: já é hora de transformar essa casa mercantil novamente em uma moradia. Casa de festas, onde valha mesmo a pena viver. E tem uma outra frase que eu trago, né, do Alexander Lowen, que ele diz: estar cheio de vida é respirar profundamente, mover-se livremente e sentir com intensidade. Será que nós estamos respirando adequadamente? Será que nós estamos nos movendo, né, livremente? Né? Pensar livremente? Será que nós estamos podendo sentir com intensidade, a não ser o estresse, né? O cansaço, as fobias? Que mundo contemporâneo nós estamos vivendo? Essa é a reflexão que eu trago. E a responsabilidade do adulto é de si mesmo. A responsabilidade da criança é da sociedade, é dos pais, é dos professores, dos mestres, seja lá o que for, né? E aí, enfim, é essa reflexão que eu trouxe para vocês. Queria falar que esse trabalho com os professores é muito emocionante, a gente sempre chora no final, né? Porque eles trazem uma necessidade muito bacana, muito intensa. A gente já teve mais ou menos uns 60 professores trabalhando com a gente nesse processo. E eu vou deixar aqui meu e-mail, né? Não sei se alguém pode digitar lá, que eu fico à disposição para falar com vocês. Meu nome é meu e-mail é marlibonini@hotmail.com, e eu convido vocês para acessar o site do institutovitale.com.br. O nosso Facebook é Instituto Vitale e o nosso Insta é @instituto.vitale. E lá tem várias situações. Eu também tenho um canal no YouTube que chama Marli Bonini, e lá tem muitas palestras minhas, né? Tem muitas questões aí dentro dessa situação. E é isso que eu trouxe hoje para vocês, com muito amor e carinho, reflexões, pensamentos. Acho que eu liguei a primeira e fui aqui, né? Mas espero não ter atrasado muito vocês. Obrigada, Marli, muito obrigada. Ficamos bem encantadas aqui. Nós vamos até agora a fala com a nossa Silvia Nabinger, que eu falo errado, mas eu vou insistir. Nabinger. Silvia é assistente social, aposentada pelo Tribunal de Justiça de Porto Alegre, doutora em Direito de Família pela Universidade de Lyon, na França, consultora internacional para a infância, terapeuta familiar. Atualmente atua como professora da Escola do Ministério Público do Rio Grande do Sul e do Instituto Contemporâneo, né? Contemporâneo Instituto de Psicanálise e Transdisciplinar. Não consigo falar essa palavra, não adianta. Estou muito velha para aprender. E a nossa queridíssima fundadora, decana, presidente da nossa Associação Pickler Brasil. Silvia, nos anima, por favor. Você está sem som, Silvia. Coloca o som. Isso. Então, depois dessas duas falas tão interessantes das colegas, fica difícil falar, e mais a Lúcia, tão carinhosa, sempre nos trazendo toda essa alegria e esse entusiasmo. Mas eu, infelizmente, estou numa região que não tenho como não falar do que está nos acontecendo. Lamento muito,
dizer que, estando aqui no Rio Grande do Sul, mais especificamente em Porto Alegre, eu que trabalhei sempre como consultora internacional para a infância, para países com fome e guerra, eu posso dizer que o que eu sempre cheguei para ajudar os outros, quando a gente se sente que é ao contrário e vive isso, muda tudo completamente, não é? Nós estamos realmente passando por um traumatismo enorme, sem precedentes, porque é um traumatismo, e aí as colegas colocaram super bem uma porção de conceitos que a Terra está falando. Se trocou a vida no planeta de uma forma, não é? Que o rio quer passar. Trocaram o curso do rio, mudaram ele, cortaram as árvores. Então, a natureza está mostrando a sua força, não é? E quando ela vem, ela espalha um medo que eu não tenho palavras para explicar isso. Porque eu sempre pensei, por exemplo, que aquela história do dilúvio do Antigo Testamento era uma história. Hoje eu tenho certeza que aquilo aconteceu. Uma coisa é chuva, outra coisa é um dilúvio. E nós vivemos aqui um dilúvio. E a água, quando ela vem, ela entra em tudo. Ela não tem rico, pobre, todo mundo fica igual, tá? É muito interessante o que nós vivemos, porque agora, como superar esses traumas, não é? Como elevar essas pessoas que perderam absolutamente tudo, porque mesmo os que as casas não alagaram, os terrenos cederam como se fosse uma gelatina e foram engolidos pela terra. E não eram aquelas casas que as pessoas dizem, não, mas ele mora em zona de risco, são pessoas de risco, porque não querem colocar a palavra, tem menos recursos, são pobres, estão em áreas que sempre alaga. Não, aqui foi todo mundo, incluindo gente, por exemplo, que morava, como eu estava dizendo aqui para vocês, no 5º andar e saiu de barco. Alguém pode imaginar que se eu moro num 5º andar um dia, eu vou sair de barco? Não, não é? Então, desapareceram cidades inteiras. Não é desapareceu aquela região difícil, não. Desapareceu o banco, a igreja, o colégio, o comércio, o trabalho. Então, como superar essa uma agonia psíquica, vamos dizer assim, depois de um traumatismo? Ou continuamos vivendo no passado, não é? Mas ainda é muito presente para nós, porque ainda chove, ainda está alagado. Tem que imaginar que a cidade inteira colapsou, o estado inteiro colapsou. Então, não se consegue, não temos nem aeroporto, sair de uma situação como estávamos antes, mais ou menos com dificuldades, como todas as grandes cidades do Brasil, que muita coisa é muito mal feito,
Então, é uma mistura de a tempestade com má gestão, com desorganização, tudo junto. Então, de repente, eu tenho um cavalo em cima de um telhado, um porco em cima de um poste, gente morrendo afogada dentro de casa, e isso, evidentemente, nos leva atualmente, porque não terminou, a um cotidiano muito triste e complicado. Porque quando vocês falaram até a palavra adoção, eu não vou mandar para vocês a foto do arquivo nosso do Poder Judiciário, onde estão todas as histórias das crianças abandonadas e adotadas, tá? É irrecuperável. Então, não é só a coisa material, não é? Porque o mundo das coisas, ele até é fácil se refazer, né? Não é o mundo das coisas, e por isso essa live aqui me tocou muito, tudo que as colegas colocaram antes. É o mundo dos sentimentos, não é o que é, e sim o que aquilo representa, porque mesmo as pessoas mais em dificuldade perderam as referências, porque vocês sabem que até o morador de rua, não é? Ele escolhe um lugar, ele senta sempre no mesmo lugar, ele procura sempre as mesmas ruas, tenta sempre voltar para aquele mesmo canto, mas aqui não existe mais o canto, a paisagem mudou. É exatamente como Brumadinho, como a perda total das referências, onde é um campo devastado. Então, aí entra a resiliência. O que é a resiliência? É um conceito simples, tá? Que seria colher flores no lixo ou tirar leite de pedra, né? Vamos dizer assim. Então, não é que a gente está completamente submetido ao nosso fracasso a partir de agora, porque eu não sei como me levantar disso tudo. A gente tem um grau de liberdade. Ou seja, como a gente pode se desenvolver e como tentar intervir no meio, né, de tudo isso que me rodeia. Porque imaginem que as escolas desapareceram e as casas das professoras desapareceram. Então, como que eu faço para recomeçar? Por aonde eu começo? É muito difícil. Então, não só são questões individuais, nós temos também as questões coletivas e institucionais. O hospital desapareceu, a estrada sumiu, o Poder Judiciário eu não posso ir lá porque está tudo embaixo d'água, o Juizado da Infância não está atendendo lá no fórum porque está tudo embaixo d'água. O museu não está recebendo ninguém porque eles estão tentando ver o que sobrou. Estão entendendo? Então, eu perco as referências de tudo que é lado, e essas questões, então, que pareciam individuais, elas são também coletivas, institucionais. Então, essa enchente nos colocou muito claramente o que é que nós estamos fazendo com o nosso planeta, tá? É um aviso para o mundo inteiro. Eu recebi ligações de amigos da minha época, lá da França, da Argentina, da Itália, porque no instante que aconteceu, eles já sabiam. Isso que a Marli colocou muito bem da informação. Claro, eles se compadecem, se solidarizam,
mas não é igual do que está aqui dentro vivendo. Então, esse é o perigo, porque neste momento também tem uma guerra lá em Israel e Gaza. O que nós estamos fazendo? Nós estamos olhando, não é? A vida como espetáculo, e não o espetáculo da vida. E isso é muito ruim. No Covid, nós ficávamos dentro de casa assustados e as pessoas morrendo, e parecia que era em outro lugar, que não ia chegar, não é? Até que começou o vizinho, o parente, o professor, o conhecido, e assim nós fomos vendo que é um problema de todos, e casa por casa. E aí, como a Marli também colocou muito bem, entrou algo inesperado para nós, mas de verdade comovente, que foi a solidariedade. Ela foi a que nos salvou na depressão, tá? Porque trazer ânimo foi a melhor coisa. Não importava, claro, trouxeram comida, trouxeram água, porque a importância da água, até hoje, eu acho que eu tomo banho em menos de 1 minuto, atualmente. Porque nós tivemos que ir embora. Houve um êxodo daqui, porque não havia água. Vocês podem imaginar, pode ser o edifício mais luxuoso, as pessoas queriam pagar o que fosse, mas não havia água. É questão de horas, gente, e nós vamos para baixo assim em segundos. Então, a solidariedade, quando começou a trazer água, quando as pessoas começaram a receber, vocês não podem imaginar a alegria. Então, coisas do cotidiano simples, que nós não damos a mínima importância, passou a ser o mais importante. Por isso que talvez pediram essa live, não é? Sobre os sentimentos, porque começaram a valorizar dentro de cada pessoa, de si mesmo, o que realmente era importante. Porque o mundo das coisas estava desaparecendo e virou lixo em questão de horas. Ou seja, aquilo que se passa trabalhando para pagar mês a mês, aqueles carros de luxo, aquelas marcas desejadas, todas embaixo d'água. E as pessoas olhando para aquilo e os barcos passando e arranhando em cima deles. Ou seja, que o essencial é grátis, né? Diz o Pequeno Príncipe. Então, esse mundo das coisas, nós precisamos começar a repensar esse mundo do consumo, esse consumo exacerbado, não é? Que parece que já não tem mais sentido, porque vocês falaram do ser, né? E o existir, do todo mundo ser quando nasce, mas depois ele quer ter, né? E como atualmente eu acho que as pessoas nem mais são, nem conseguem existir e ter, então o negócio é aparentar. Então é uma vida de aparência, né? Que nós estamos perdendo esses alimentos afetivos, que são os que mais nos nutrem. Eles não é que
que não temos que comer. Claro que temos que comer, o essencial. Mas esse a mais que nós comemos e botamos fora alimento, porque não é rentável levar para onde se precisa o alimento, porque custa caro, então nós estamos botando fora. Então, um dos problemas hoje nosso, aqui e agora, é o lixo. É 5 vezes o lixo de Gaza. Não se sabe o que fazer com o lixo. Não se sabe onde botar o lixo. Então, a cidade está colapsada também por isso. Então, é importante que esses alimentos afetivos sejam mais valorizados, porque o amor também nos cura. E nós não falamos mais de amor. Não só o amor com a criança, com meu companheiro, com meu pai, com a minha mãe, mas o amor ao próximo, que foi o que essas pessoas que vieram nos socorrer nos lembraram com tanta precisão, que nós valíamos, assim como todos os seres vivos, porque o resgate de animais foi comovente, porque eles morreram a milhões, não é? Imaginem que somos um estado rural e essas vacas, cavalos, pequenos animais se perderam. Então, como pais e professores vão restaurar cada uma dessas crianças? Como vamos superar e aumentar a confiança? Porque eu tenho certeza que aqueles que tinham dentro de si já uma estrutura assegurada, com certeza vão se recuperar mais rapidamente que outros que já eram frágeis e que não tinham esse suporte de rede em torno deles, como seria a mãe, o pai, os avós, que davam esse conforto, e essa criança que já sofreu esse isolamento, com certeza vai ter mais dificuldade. Mas podemos achar, através desses mesmos professores e outros que possam eventualmente nos ajudar e confiar em nós, a nos revalorizar, não é? Para reconstruir essa confiança em si mesmo, para desenvolver os nossos talentos, ou seja, não a parte cognitiva do cérebro, e sim a outra parte, né? Como a Marli também apontou, e a Pompeia também, que seria tudo que é o esporte, a cultura, a música, o trabalho com o outro, o artesanato, tudo que seja trabalho manual, criativo, musical, que nos dê força, não é? Para recomeçar e fazer novamente nos sentir melhor e conseguir, então, identificar essas nossas forças de resiliência como ponto de apoio para essas saídas. Então, me parece assim que passar desse mundo, vamos dizer assim, gerocêntrico, para um mundo pedocêntrico, voltado para a criança, que são as nossas sementes, que são as que vão levar o futuro, nós precisamos dar esse background de confiança. Por isso, esse rosto nosso, né, é um palco de emoções.
Então, se eu tenho esse rosto sempre fechado, triste, eu vou contaminar essa criança, com certeza. Por isso, a importância do trabalho corporal com os professores, porque esse corpo em movimento faz todo sentido. Então, porque ele é cheio de marcas, e essas marcas vêm nesses professores desde a sua infância, não é? E é isso que nós precisamos, mesmo estando nesse momento traumático, devolver essa possibilidade de recuperar esse sofrimento no trabalho. Porque esse sofrimento no trabalho, pelo menos com os educadores, que a gente está sempre muito presente, não é pelo trabalho com as crianças o cansaço, é pelo trabalho, o sofrimento com o colega, porque há sempre um mal-estar entre eles, ou com a direção, ou se sentindo preterido, ou seja, se formam duplas, trios, quartetos. É uma violência, às vezes, indireta, que se faz nas costas, quando eu não sei o que está acontecendo. Então, esse trabalho de cuidado cuidador, nos detalhes, assim como nós queremos que seja com as crianças, é primordial, não é? Para evitar esse sofrimento no trabalho, agravado hoje entre nós pelo meio que está acontecendo. Então, esse movimento livre e autônomo dos bebês, que tanto nos ensina e que a Pichler tanto fala, é a base de tudo para ele poder se construir autônomo. E essa autonomia começa no início da vida, por isso que é tão importante tudo que foi dito antes e a gente não tentar pressioná-los, porque é como um jardineiro. E o bom jardineiro nunca fica puxando das folhas para que a planta cresça, não é? Então, por que nós vamos estar tentando pressionar as nossas crianças? Porque ele é um ser que precisa de tempo. E esse tempo, cada um tem do seu jeito, e não como o adulto acha que tem que ser. Então, bom, vou ficar por aqui, porque eu acho que tem tanta coisa interessante que rolou, e é tarde já, eu não quero tomar mais tempo. Eu queria propor, nós não tivemos, na verdade, perguntas, as pessoas estavam muito encantadas, muitos grupos, principalmente pessoas, né, de pós-graduação, super feliz com isso. Eu queria propor, Pompeia, que você mostrasse para a gente aquelas palavras, mas das soluções, que eu acho que fica um bom final para a gente imaginar, né, que essas emoções todas, eu acho que seria bem interessante que a gente pudesse ver isso. Tivemos muitas respostas, né, Pompeia? Você está sem som. Tivemos muitas respostas, foi bem legal isso. Já dá para ver já? Eu acho que sim, né? Talvez ele possa nos auxiliar, colocar... Oi, Pompeia, precisaria compartilhar de novo. Deixa eu ver aqui. Você compartilhou, né? Um minutinho aqui, pronto. Isso. Como promover o autocuidado. Você consegue botar bem grande? Ficou muito legal isso, hein? Eu acho que já está o maior possível. Isso. Dá para... Então, assim, acho que se olhar, respirar, amar, amor próprio, sono, prioridade, formação, terapia, meditar, pausa,
formação, escutar, se permitir, aceitação, preservar-se, pausas regulares, cuidados essenciais, se perceber, desacelerar, respeitar, atitude, empatia, diálogo, caminhada, resiliência, respeito, andar na natureza, escutar, valorizar, pausas, ter tempo para si, cautela, meditar, se permitir, certo silêncio, autoconhecimento, brincar, disciplina, contemplação. Acho que fica uma boa... Fica bem interessante que a gente tenha essa mensagem, né, de reconhecimento do que a gente pode fazer. Apesar, né, que eu vi muito interessante um comentário que as professoras, né, os cuidadores, eles ficam um pouco achatados com essa quantidade de tarefas, né, com as exigências, os documentos, mas a gente, quando estuda um pouco mais a abordagem, a gente vê que pode ter, abordagem Pickler, a gente vê que pode ter uma divisão de tarefas e que a gente pode pensar realmente nesse autocuidado, né? E eu acho que fica bem interessante que a gente veja esse quadro como para a vida, né? Para a vida da gente. Eu gostei muito de ver dessa maneira. Agradeço demais vocês, já está tarde, nós estamos quase 10 horas da noite, e aí foi ótimo, muito bom. Tomara que a gente tenha outras lives. Então, gente lá, né, da rede falando que se a gente tiver curtidas, né, aquela coisa que a gente pede, quanto mais curtidas a gente vai ter mais possibilidade de fazer esse tipo de coisa. Eu não sei bem como isso funciona, mas de qualquer maneira é uma alegria ter vocês. Adorei, foi ótimo. Estava com saudade de todo mundo. A gente agora vive com saudade, né? Não consegue se encontrar muito. E foi bem, bem legal escutar a Sílvia, né, falando sobre o Rio Grande do Sul sempre nos deixa muito impactados, né? A gente estava pensando, né, nessa coisa do bem-estar, mas o Rio Grande do Sul é o nosso calcanhar de Aquiles hoje, e a gente está aqui para ajudar, né? A gente tem, inclusive, a Rede Pickler tem algumas indicações, né? Trabalhos muito bem feitos que estão sendo feitos, abrigos, né, para as crianças autistas. Nós temos, a Rede Pickler se empenhou muito nisso. Então, agradeço muito, boa noite. Fico meio agoniada com isso do Rio Grande do Sul, mas agradeço muito a vocês. Beijo para todo mundo. Obrigada. Nosso abraço. Muito obrigada, muito obrigada. Boa noite, boa noite. Sempre, agora ainda mais. Receba nosso abraço, viu? Isso. Obrigada. É isso que nos segura. Obrigada. Um beijo grande. Boa noite. Beijo. Boa noite. Foi um prazer. Boa noite, boa noite. Prazer foi meu.